A vida, pequena centelha na origem, na qual continua a expansão evolucionista do princípio nuclear e atômico, dinâmico, de uma forma cada vez mais complexa de coordenação de partes, de especialização de funções, de organização de unidades e de atividades, a vida cuja substância, cujo significado, objetivo e produto é a criação da consciência, é alfa, o espírito, é da primeira célula se iniciará, através de milhares de formas, de tentativas, de fracassos e de vitórias. A lenta conquista que gradualmente triunfará no homem, e dele, hoje, lança-se para as últimas fases do terceiro período da vossa evolução, que se resume na conquista da superconsciência e na realização biológica do reino de Deus. Aqui ele está finalizando esse capítulo, né, justamente falando da transferência ou da transformação do beta para o gama, e essa do gama com essa superconsciência que seria aquelas dimensões que ainda estão para se abrir para nós, né? Ou seja, há coisas aqui ainda que é completamente ainda não consciente, né? Para estar consciente, a gente vai ter que ter superconsciência. Né? Então, nas fontes da vida, ele vai dar justamente o... Pode falar. Desculpa, achei que você ia ler, não termina. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Fala, Pedro, desculpa. É porque eu achei que você ainda estava comentando. Deixa eu só falar só uma partezinha sobre esse final, que é o seguinte, é, como você falou, né, ele já está preparando para essa mudança aqui de beta para alfa, que é dessa dimensão energia, a gente passou da energia da dimensão matéria, quando a estrutura está fechada, aí ela se abriu na estrutura energia, que é a dimensão beta, e aí vai entrar na dimensão alfa, que ele vai chamar de espírito, só que mais para frente, uma outra obra dele, ali no meio da obra dos 24 livros, vai ter um livro chamado O Sistema. Na verdade, tem um outro antes, que chama Deus e o Universo, onde ele introduz toda a visão teológica que a sua voz traz. E aí a gente vai compreender que espírito é bem além do que está sendo colocado aqui. Então, quando na grande síntese aparecer a criação do espírito, o ideal é ler mais como a criação da consciência ou como vai surgir na ciência, que é a criação da informação. É uma outra forma de organização, né? Então, igual Einstein mostrou que matéria e energia elas são equivalentes, em breve vai ter uma estrutura matemática mostrando que matéria, energia e informação elas são semelhantes, elas são equivalentes. Então, agora ele vai preparar a mudança do beta para o alfa. Isso seria algo assim, é uma revelação. Em que sentido? A ciência, ela ainda não chegou nesse ponto, né? Então é uma hipótese. Ele está apresentando como que é essa transição, quase que mostrando um caminho para a ciência. Falando assim, olha, se vocês, segundo a sua voz, se vocês seguirem esse caminho, vocês vão perceber que vai ter essa transição. Mas ainda é uma hipótese, no sentido de que a ciência ela não chegou nessa, nessa mudança, sabe? Então, ele vai começar agora a adentrar nessa parte que é extremamente, eu considero assim, que é um dos pontos mais revolucionários da grande síntese, porque realmente, uma vez que a ciência entre nesse aspecto, ou seja, que a energia ela vai se reorganizar numa forma diferente de informação, que é o surgimento da vida, a percepção do que seria a vida, da continuidade, inclusive formas de organização, vai ser um caminho, é, um, um caminho extremamente novo para a ciência, sabe? Então eu considero assim, talvez uma das partes, uma das revelações mais profundas da sua voz, essa que a gente vai adentrar agora. Então é isso.
nas fontes da vida. Desculpa, Paulo Brito. E sempre lembrando, gente, que isso aqui é uma hipótese, né? A gente não tem que aceitar nada, mas no sentido só de reflexão mesmo, como uma proposta que ele está dando ah, dessa evolução do universo. Claro, né? Então, dando continuidade, né? Nas fontes da vida, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Nova luz maravilhosa alvorece no horizonte do mundo fenomênico. No tépido regaço das águas, prepara-se o planeta para acolher o primeiro germe, princípio de novo modo de existir. O momento é solene. O universo assiste à gênese da suprema maravilha, amadurecida em seu seio através de períodos incomensuráveis de lenta preparação, quase consciente do esforço titânico da substância nascente, da qual brotará no ponto culminante a síntese máxima, a vida. Nasce a flor mais complexa e mais bela, em que mais límpido transparece o conceito da lei e o pensamento de Deus. Deus, sempre presente no âmbito das coisas, aparece sempre mais evidente à proporção que se acende. Em sua progressiva manifestação, Deus aproxima-se de sua criatura. Ao detonar da primeira centelha nos confins extremos do mundo dinâmico, saturado de passado e totalmente amadurecido, o universo tremeu, evocador e clarividente. É interessante que ele coloca aqui os extremos do mundo dinâmico, né? Não tem nada a ver com espaço, né? E nem tempo. É a questão do fenômeno, da evolução fenomênica, como ele diz, né? Da manifestação divina que vai transformando. Então, esses extremos do mundo dinâmico, ele está saindo da energia, indo para o aspecto da consciência. Não tem nada a ver com extremos de espaço e tempo, mas de como a substância, não, substância não, como é que a gente diria? A substância, né? A matéria, né? A matéria existira, movimentara-se a energia, mas somente a vida saberia chorar ou alegrar, odiar ou amar, escolher e compreender. Compreender o universo e a lei é pronunciar o nome de seu Pai, Deus. Nasce a vida. Não é a forma que vedes, mas o princípio que por si criará aquela forma para si mesma, como veículo e meio de ascensão. Naquele princípio que animará a primeira massa protoplasmática, existe o germe de todas as sucessivas e ilimitadas realizações da nova forma da substância. Para cima, subindo sempre até as emoções e as paixões, permanece o germe do bem e do mal, de todo o vosso mundo ético e intelectual. A fuga eletrônica de um raio de sol transforma-se-á em beleza e alegria, sensação e consciência. Aqui eu me lembro que nas aulas de física, quando eu falo, que a física é a mais fácil das ciências, né? E explico por quê. Porque ela trabalhou com os fenômenos, os elementos mais simples da natureza, né? Quando surge a vida, a física não explica a vida, né? A vida é uma grande incógnita para a física. Os materialistas gostam de dizer que pensamento, as emoções, que são frutos de conexões internas, né, do sistema nervoso, passagem de um fluxo de eletricidade que passa de uma célula para outra, mas ela não explica por que um corpo está vivo e por que o outro não está vivo, né? É uma grande violação das leis da física, porque a física não rege sobre a vida, né? Então a vida surge, como ele mesmo coloca aqui, né, numa evolução fenomênica, né, da substância, né, em que se a gente não passar a olhar o mundo, o universo como um todo e aceitar novas formas de manifestação, né, a gente vai ficar naquela mesmice e não vai explicar os fenômenos.
Então, quando surge a vida, surgem novos fenômenos completamente diferentes, né? Se a gente não levar em conta outras, como se diz, outras dimensões, pode-se dizer assim, né? Outras formas de interação, a gente não consegue tudo a definir, né? É tão interessante quando um materialista ele não acredita na consciência independente da matéria, né? Ou seja, que a consciência ela sobrevive à morte ou pré-existe antes do nascimento, né? E quando ele vira para nós e fala que a gente está delirando, que isso é só um religiosismo, é um apego, é só uma fuga, né? Aí a gente pergunta, então como é que você explica isso? Eu não explico. Então, nós temos um modelo que explica isso que a gente está sente. Por que eu sinto medo, por que eu sinto raiva, por que eu sinto alegria, por que eu sinto tristeza, por que eu me apaixono, né? Nós temos um modelo que explica isso, né? E você dizer que a gente está delirando e que quando eu pergunto você não tem um modelo, né? Você não sabe explicar, então não querer abrir a porta, né? Ter medo do que pode se encontrar, né? E eu acho, então, que essa percepção que a consciência ela sobrevive à morte, em que o que sua voz coloca aqui, ela vai muito além disso, né? Que essa consciência é fruto da evolução do próprio universo material e que essa consciência ela vai evoluir também para uma superconsciência e para dimensões que vão além da nossa capacidade de perceber, né? Mas isso é interessante, né? O quanto a gente se abre para isso e fica, como que se diz assim, consciente da nossa ignorância, né? Diga, quem que levantou a mão aí? Regina. Pode falar, pode falar. Nossa, que lindo. Parece poesia, né? Vocês estão me ouvindo? Pronto. Eu estava fazendo uma analogia aqui com a dinâmica energética do psiquismo. E aí eu estava pensando, porque eles colocam para a gente como a consciência, e essa consciência ligada a esse espírito universal e a consciência individual, né? E aí a gente foi fragmentando a nossa consciência e formou-se o ego. Porém, a consciência maior, ela continuou se expandindo. E o ego veio para tomar conta da bagunça que a gente fez dentro da gente. Acho bonitinho isso. E aí, essa bagunça sendo tomada conta por esse ego. E a consciência continua expandindo. Ou seja, o processo evolutivo sempre continuando. Até que, quando esse ego se desfizer e parar de ter medo de se render a essa consciência, a essa força maior, que não se explica, e aí acaba o ego e a gente se funde. Então, foi tão bonitinho ouvir você falando, porque me trouxe muito relações para esse entendimento da dinâmica energética do psiquismo, né? Como se fosse um casamento, assim. Que lindo. Assim, eu vejo, né, você falando agora, Regina, essa coisa do ego, né, que bagunça tudo, que acaba por bagunçar a coisa toda, né? Vem muito da própria pseudo-inteligência arrogante da humanidade, né? Que se acha capaz de entender tudo, desculpa, resolver tudo, né? E a gente está falando aqui da vida, né? Dessas questões do que é a vida, como surge a vida, mas a gente levanta questões muito semelhantes quando a própria medicina quer descobrir no corpo humano onde está alojada a alma, quando se quer saber o que é Deus, né? Em vez de tentar compreender a magnitude do significado disso, que é personificá-lo, né? E acho que tudo isso é reflexo da nossa pequenez
de consciência mesmo, né? Que vai gerando fantasias na nossa cabeça e em certo momento a gente passa a acreditar nelas, né? Não, isso deve ser assim porque eu não sei explicar de outro jeito. E é muito legal, né? Ouvir vocês falarem, né? O Paulo dá uma visão física, científica, você traz uma visão mais calcada na psicologia de todo esse conhecimento, né? Do nosso psiquismo mesmo, né? E a gente vai, dentro do nosso ponto de vista de leigo, né? Diante desses aspectos, né? Nem dando opiniões, né? Tirando dúvidas, na verdade, né? Isso vai dando um engrandecimento muito grande de a gente reconhecer, né, que essas são perguntas que, pelo menos atualmente, a gente não tem como responder. E, e nessa parte do capítulo 50, né, que o Paulo Brito leu, tal como a Regina falou, assim, eu achei muito poético, né? Ele vai mostrando esse momento grandioso que foi essa passagem da dimensão beta para a dimensão alfa. Como é algo profundamente sagrado, assim, ele vai mostrando de uma maneira, para mim, muito tocante. E aí tem um trecho que eu me lembrei. Primeiro eu vou falar o trecho aqui e aí eu vou falar do que eu me lembrei, né? Quando ele começa ali no. É, Silvio, sobe uma frase só uma frase aí, só uma linha. É, naquele princípio, opa, ali, naquele princípio que animará a primeira massa protoplasmática, ou seja, a primeira transição que passou para a dimensão alfa, a dimensão da energia, existe o germe de todas as sucessivas e ilimitadas realizações, ah, o germe de todas as sucessivas e ilimitadas realizações da nova forma da substância. Para cima, subindo sempre, até as emoções e as paixões, permanece o germe do bem e do mal, de todo o vosso mundo ético e intelectual. Ou seja, no momento que entra nessa dimensão, começa uma série de novos parâmetros que vão ter que ser trabalhados, né? Na física a gente gosta de usar o termo graus de liberdade. Entra uma série de novos aspectos que, que essa substância ela vai ter possibilidades, mas também vai ter aprendizado. E aí eu me lembrei de um vídeo que acho que a maioria já deve ter assistido, que é um do Carl Sagan, que é o ponto azul. Ô, Paulo Brito, como é que é mesmo? O ponto azul? O pálido ponto azul. Que foi uma, ah, foi uma foto da Pioneer. Se eu estiver errado, Paulo Brito, você me corrige, né, Paulo Brito, que é dessa parte da astronomia. Quando tirou uma foto ali do sistema solar a Terra era um pixelzinho, um pontinho, né, no meio daquela imensidão toda. E aí ele faz um, um texto todo poético sobre aquele ponto, toda a história da humanidade, todos os líderes, os ditadores, todo o bem e o mal, tudo está naquele pontinho, né, esse pálido ponto azul. Então, é isso, né? Toda essa nossa vivência é só uma dimensão, o aprendizado de uma dimensão, a dimensão alfa. O que nos espera nas dimensões superiores? Está no inconcebível, além de nossa percepção, além, é, não tem nem como a gente conceber o que vai vir em dimensões acima. Agora, nós estamos vivenciando ainda os aprendizados da, da dimensão alfa, que é essa da consciência. Então é como se da mesma forma, vou pegar aqui um exemplo, sei lá, um bichinho, uma minhoca. A minhoca ela não consegue conceber características do que seria é, do que seria a, a ciência ou aspectos do nosso mundo, está muito além dela.
E essas dimensões acima é a mesma coisa, está além do nosso concebível. Mas, então, toda essa vivência é só nessa dimensão que nós estamos vivenciando, e que é muito mais rica, que a gente nem tem percepção. É pífia a percepção que a gente tem da dimensão. Então, dá uma noção assim realmente de quanto que nós estamos aí, somos um pontinho importante nesse processo todo, porque para Deus tudo é importante, mas ainda há muito, o universo é muito rico, né? Isso é o que a gente sabe, mas quando vai tendo essas concepções, que a gente vai percebendo a nossa, o, o quanto ainda temos que crescer nesse caminho. Se você levar em conta que não precisa nem voltar na minhoca, mas você e Paulo Brito, que conhecem muito de física e de ciência, na época da alfabetização, se vocês já pudessem vislumbrar tudo isso, se numa vida tem essa diferença astronômica, imagina na existência. É isso mesmo, né? Porque a gente hoje a gente faz questionamentos que, enquanto criança, a gente nem imaginava que podia fazer esse tipo de questionamento. É igual quando a pessoa ela nunca ouviu falar sobre a espiritualidade, né? E quando você faz uma abertura sobre essa percepção, aquilo abre a cabeça de tal maneira que fica até difícil você voltar para trás e pensar como que você pensava antes, né? E esse texto que o Ismael falou, vocês encontram no YouTube, é Pálido Ponto Azul, né? Reflexão do Carl Sagan. É de uma espiritualidade profunda, né? É um sujeito que fazia divulgação científica, se dizia não religioso, mas com uma espiritualidade assim muito profunda, né? E fazia divulgação científica, e o tempo todo ele colocava esse aspecto sempre também em alto grau, né? Sem falar de uma religião XYZ. Ele falava da questão de você questionar a si mesmo. Ele dizia que quando a gente investiga o universo, né, é o universo conhecendo a si mesmo. Olha que bonito, né? É o universo conhecendo a si mesmo. Nós somos, quando a gente investiga o universo, é o universo querendo se conhecer. Isso é muito bacana. Nosso caminho, alcançando a vida, atinge regiões cada vez mais altas. Desta exposição rompe um hino de louvor ao Criador. Minha voz funde-se no canto imenso de toda a criação. Diante do mistério que se realiza, no momento supremo da Gênese, a ciência torna-se mística, expansão. A exposição árida incendeia-se permeada pelo hálito do sublime. Através da crua fenomenologia científica, sopra o senso do divino. Diante das coisas supremas, dos fenômenos decisivos que somente aparecem nas grandes curvas da evolução, os princípios racionais da ciência e os princípios éticos das religiões fundem-se no mesmo lampejo de luz, uma única verdade. Porque a verdade descoberta por vós, racionalmente, deveria ser diferente da verdade que vos foi revelada? Diante da última síntese, caem os antagonismos inúteis do momento e de vosso espírito unilateral e cego. Cada verdade e concepção parcial tem que se reentrar no todo. A ciência, tanto quanto a fé, o que nasce do coração e da mente, a matemática mais avançada e a mais alta aspiração mística, a matéria e o espírito, nenhuma realidade, por mais relativa que seja, pode ser excluída. Se a ciência é a realidade substancial, como pode permanecer fora da síntese? Só antes de passar para esse outro ponto aqui, me lembra a questão dessa visão entre a religião, né, ou espiritualidade, e a ciência. Como a ciência é ela investigando o cosmos, né, saindo de dentro de nós.
E a fé e a espiritualidade é buscando conhecimento dentro de nós. Então são dois caminhos que a gente pode tentar entender o universo e a nós mesmos. Será que se eu buscar entender o universo, eu vou conseguir me entender? E será que se eu conseguir me entender, entrar dentro de mim, eu vou conseguir entender o universo? Então, pelo que ele coloca que as duas caminham juntas. Essa busca interior e essa busca exterior, elas vão se encontrar, né? É como se... É igual na matemática, né? Quando você vai lá no infinito, o mais infinito se encontra com o menos infinito em algum momento, né? E o tempo todo, o Ismael vai lembrar que quando a gente faz aqueles experimentos de ótica, Ismael, quando você muda o foco, um espelho côncavo, né? Quando você está fora do foco, a imagem vai se aproximando do infinito, e lá do infinito ela começa a aparecer atrás do espelho, né? Ou seja, eles se encontram lá no infinito, passando do exterior para o interior, né? Eu gosto de fazer essa comparação com um espelho curvo, porque você está olhando a imagem parece que está aqui fora, né? A imagem está aqui fora. Aí você vai se aproximando do foco, a imagem vai ficando cada vez mais fora, vai ficando lá atrás, né? Quando você chega no foco, a imagem desaparece, aí ela começa a aparecer atrás do espelho. É como se o exterior se conectasse com o interior, né? É uma analogia que eu estou fazendo aqui, assim, mas que envolve essa questão que eu acredito que para a gente ter um conhecimento profundo o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que fazer não só a busca interior, mas também estar aberto para essa busca exterior. Elas vão se complementar de uma maneira e de outra. Então, por isso que a ciência, ela busca esse conhecimento exterior e a fé busca esse conhecimento interior, ou a espiritualidade, ou a religião, dependendo da forma como a gente faz. Isso me lembrou o que a Regina falou, né, da tua primeira fala, né, que ela achou poética, né? Eu acho que não só o que você está expondo, mas o próprio capítulo em si, ele é, de certa forma, poético e filosófico, uma filosofia que não é aquela angustiante, né, de você ficar ansioso pelas suas questões, das suas dúvidas. É uma coisa mais poética, você levanta essas dúvidas, né? E com naturalidade, espera com naturalidade também que a resposta venha naturalmente, não com aquela ânsia de eu tenho essa dúvida, eu preciso saber de qualquer jeito. E engraçado que assim, eu estou sentindo isso nesse capítulo, e assim, a sua leveza, que já é característica, hoje parece estar mais aflorada, então, assim, uma paz mais intensa, assim, poético mesmo, né? Você parece estar incorporando um filósofo poeta e explicando isso com tudo dando toques de beleza em cada frase que você está falando. Ô, Silvio, você está falando aí e está me vindo uma frase aqui. É como se as coisas estivessem sendo desveladas, os mistérios. É como se uma coisa e outra fosse a mesma coisa, né? O universo que a gente busca através da ciência e esse universo interior, e eles vão sendo desvelados. Me veio isso na sua fala. Com certeza. Acabar pelo menos esse parágrafo aqui, né? Se o aspecto ético da vida é também realidade substancial, como pode ser descuidado? Essas novas concepções podem chocar vosso misoneísmo. Tão grande salto à frente vos cause medo. Esse conceito de divindade pode encher-vos de desânimo, mais que de amor. Mas também tendes que admitir, e com isso torna-se pequeno apenas o conceito do homem em relação ao conceito de Deus, que se agiganta além da medida. Isso poderá desagradar os egoístas e aos soberbos, jamais as almas puras. Legal, né? Estou dizendo